meus queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação muito grande revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Encha-nos com a compreensão da iluminação do Teu Santo Espírito, nos inspirando não só a compreender, mas a praticar e transmitir aos que nos cercam. Conduza-nos para que também obtenhamos êxito em nossas missões, como Teus servos e Tuas servas dirigidos por Ti. É o que Te suplicamos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje temos a segunda viagem missionária. Considerando as rotas e principalmente alguns retornos que ele fazia, confirmando a fé dos cristãos, ele ia ali numa cidade, voltava, ou passava a rota e depois dava uma passada de volta. De uma forma ou de outra, ele acabava fazendo alguns retornos antes de seguir numa nova missão. Considerando esses detalhes, essa segunda viagem missionária de Paulo, nós temos aí algo em torno de 3.175 quilômetros. Veja que, para aquela época, para quem andava a pé ou embarcado, é algo muito grandioso. É depender de forma absoluta de uma fé muito sólida e principalmente a certeza da direção divina nos propósitos de nossas vidas. O que temos aqui no verso principal: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu sou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Atos capítulo 18, verso 9 e 10. Esse aqui é um trecho de uma das visões que Paulo teve, das muitas que ele teve durante as suas missões. O ponto de partida dessa segunda viagem missionária foi exatamente Antioquia da Síria. Ali de Antioquia, que era a segunda grande base da igreja cristã primitiva, dali sempre ele partiu para a realização de suas missões. Um outro detalhe interessante que aconteceu nessa segunda viagem foi o desentendimento que houve entre Paulo e João Marcos. Na primeira viagem missionária, lembra? Marcos tinha desistido de seguir adiante com Paulo e resolveu voltar para Jerusalém. E Paulo agora aqui nessa ocasião que João Marcos já queria seguir adiante, Paulo já não quis mais. E aí Barnabé tomou a dor de Marcos e eles se dividiram. Paulo e Silas seguiu numa direção e Barnabé e Marcos noutra direção. Veja que aparentemente algo negativo, né? Um desentendimento, mas cada cabeça é um mundo. E temos formas diferentes de pensar e de agir. É verdade que muitos agem de uma forma hoje, agem de outra forma amanhã. Hoje temos uma leitura num conteúdo bíblico, amanhã temos uma releitura de acordo com a experiência que aprofundamos no conhecimento sagrado, e assim somos como mortais. A nossa vida é toda cheia de releituras, e isso confirma o que Paulo um dia disse, que nós não devemos nos acomodar a este mundo, mas temos que renovar. Para isso tem que ter a mente aberta, estar sempre disposto a aprender, que a palavra de Deus ela ensina desde o berçário até os mais altos níveis do conhecimento sagrado, para a honra e para a glória de Deus, sempre e sempre. Muito bem, de Antioquia para Listra, entramos no segundo tema, de volta a Listra. Aqui nós já estamos falando de mais 325 quilômetros de percurso. Por quê? Porque Listra é o ponto principal do foco, mas ele, para chegar em Listra, ele passaria também por Tarso, novamente, e por Derbe. Aí sim chegaria em Listra. Aí vem o conteúdo de Atos 15, 41, da confirmação da fé desses irmãos por onde ele passava.
Nesse ponto aqui, analisando Atos capítulo 16, verso de 1 ao 13, nós poderíamos analisar alguns pontos interessantes. Na altura aqui do verso 3, por exemplo, nós temos aí a circuncisão de Timóteo. Quem era Timóteo? De cara, ao analisar sobre esse indivíduo, nós percebemos que ele conhecia as Sagradas Letras desde menino. E, no entanto, observe que no contexto, ele era filho de pai grego, semelhantemente a Paulo, né? E mãe judia. E uma judia já cristã, conversa, segundo o relato. E conta um detalhe no relato bíblico que esse Timóteo, então, não era circuncidado. Evidentemente, tem alguma coisa a ver com uma família paternalista, evidentemente governada por pai, que por sua vez era gentio. Mas o filho conhecia as Sagradas Letras desde pequeno. E aqui no verso 3, como eu disse, nós vimos algo muito estranho. Porque Paulo aqui nessa altura do campeonato já tinha um pleno conhecimento do Evangelho da Graça e plena consciência da questão que a circuncisão era coisa superada. E Paulo toma a decisão, juntamente com ele, com Timóteo, de circuncidá-lo. Justamente aqui se comprova essa situação, a teoria, a estratégia que Paulo escreveu sobre ela, adotando, que se fazia de fraco com os fracos para ganhar os fracos, de forte com os fortes para ganhar os fortes, de grego com o grego para ganhar o grego, de judeu com os judeus para ganhar os judeus. Evidentemente que Paulo não se sujou para ganhar ninguém, mas Paulo foi um indivíduo de estratégia muito interessante e sempre surpreendente. Ao observar essa rota que Paulo seguiria, fica claro que ele passaria por um reduto judaico bastante ortodoxo, por onde ele passava. E ele sempre, ao entrar nas cidades, ele tinha a estratégia natural de procurar sinagogas para evangelizar os judeus. E ali podia bater de frente com os judeus ortodoxos e podia bater de frente com os judeus mais flexíveis. Como em todas as igrejas, em todas as religiões, tem pessoas mais ortodoxas, tem pessoas mais flexíveis. O fato é que Paulo adotou uma estratégia que Timóteo comprou a ideia, para que os dois, por onde quer que passasse, não tivessem barreiras tão severas para colocar a palavra. Como nós podemos ver no verso 5, aqui de Atos capítulo 16, que a estratégia funcionou. Foi um êxito pleno. A missão olhando nessa ótica da estratégia de Paulo. E do verso 6 ao 8, nós vimos aqui que algumas regiões que Paulo tinha interesse de entrar, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Como na região da Ásia, naquele momento ali, e lá na região também da Bitínia. Esses dois lugares, o relato bíblico diz que o Espírito Santo o impediu de seguir naquele momento para aquelas regiões. E muito curioso isso aí, não é? Quando nós chegamos então no verso 9 até o verso 11, nós percebemos que ele teve então uma visão noturna, uma comunicação que Deus teve com Paulo, através dessa visão, aonde lhe foi apresentada uma rota missionária de muito êxito, que ele não teve a menor sombra de dúvida, seguiu por ela e foi só a bênção. Agora, por que Paulo encontrou essas barreiras? Tipo lá na Ásia, que ele queria ir de imediato e alastrar o evangelho por lá, na Bitínia. Por que as barreiras surgiram? Irmãos, isso não mudou. Deus sabe o momento de tudo. Em primeiro lugar, Deus quer garantir o nosso bem-estar. E em segundo lugar, com certeza absoluta, o êxito missionário. Não adianta querer fazer a coisa no nosso tempo. No tempo de Deus é muito mais seguro. É certeiro. Não tem sombra de dúvida. Por isso, a necessidade de aceitarmos as prioridades de Deus. Deus sabe o que fala e muito mais o que faz. Pode ter certeza. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão.
Com certeza o evangelho iria atingir esses lugares, mas noutro tempo, noutra ocasião, e teria um resultado bem maior. Nisso lembramos também quando Israel saiu lá do Egito, que foi em direção a uma dificuldade tão grande para atravessar o Mar Vermelho, ir lá para o deserto da Arábia Saudita e andar mais de 2.000 quilômetros e ainda acabaram se esbarrando em diversos problemas que passaram durante o êxodo. Sendo que eles poderiam ter ido reto do Egito, subido no sentido norte, passando pela faixa de Gaza, com 620 e poucos quilômetros, estaria na terra prometida. Mas Deus, se tivesse autorizado isso, teria que abrir uma carnificina, destruindo, executando com os filisteus, que eram aliados dos egípcios, além de ter que executar com o exército egípcio. Ali pelo Mar Vermelho foi só o exército egípcio. E mesmo assim, para enfrentar o Mar Vermelho, lembra do tanto que foi sério? O tanto que foi trabalhoso para segurar a fé daquela grande população de mais de 2 milhões de habitantes, que ficaram todos apavorados. Imagine se fosse enfrentar um exército vindo de trás e outro na frente. E sem falar que esses indivíduos, quantos que poderiam se salvar mais tarde? Todos os povos por onde Israel passou, houve salvação. Sabe, irmãos, aceitar o tempo de Deus e os propósitos de Deus é algo que só nos soma sabedoria. Deus tem 3 respostas para a nossa oração: sim, não, espera um pouco. Estando sintonizado com Ele, conheceremos a resposta e teremos fé suficiente e a bênção do Altíssimo para prosseguirmos na jornada com mais segurança do que querendo dar o nosso próprio jeitinho ou as nossas ajudinhas que não servem para nada. Confiemos no Senhor. Ele é eterno. Nós somos mortais. E Ele nos convida a fazer parte do seu reino. Voltarmos a fazer parte da raça pura. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado. Agora de Listra, Paulo segue para Filipos. Terceiro tema. Só que aqui ele teria que passar em Icônio, Antioquia da Pisídia e Troade. Nós estamos falando aqui, até chegar em Filipos, de 700 quilômetros, irmãos. Mais 700 quilômetros de viagem. Imagine que coisa, irmãos. Isso é algo muito grandioso para aqueles dias, para aquela época, que esse servo de Deus abraçou. Muito grandioso. Ao lermos Atos capítulo 16, verso 11 ao 24, poderíamos destacar alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, no verso 13 do capítulo 16, nós vimos que quando chegou em Filipos, todo sábado ele ia lá para a beira do rio, aonde tinha ali umas mulheres que sempre estavam ouvindo a palavra. Na altura do verso 14, se destaca uma em especial, uma tal de Lídia, que o Senhor lhe abriu o coração, lhe abriu o entendimento, deu o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do entendimento. Meus irmãos, como é interessante um servo ou uma serva de Deus receber esse dom de Deus, o dom do entendimento, especialmente da sua palavra. É tão confortante, irmãos. Essa semana eu fui trocar os pneus num carro, e lá na loja onde eu comprei os pneus, eu percebi que a esposa do proprietário estava junto, e eu sempre onde eu passo, a gente começa a conversar daqui, dali, dá um jeitinho de tocar em algum assunto bíblico. Logo eu percebi que eles eram evangélicos. E ofereci o Escatologia 4, as 38 aulas, sem receber no celular deles as aulas e assistirem. E houve um interesse muito grande da parte deles para que recebesse o Escatologia, as lições, as palestras. Eu tenho os links tudo separadinho por temas.
Mas a mulher, ela tocou nesse ponto aqui, que ela estava como Lídia, não se sentia muito favorável para a compreensão dos temas bíblicos. E onde eu disse para ela, minha irmã, esse dom Deus oferece para todos. Basta pedir com fé e Ele vai te dar, e você vai ter uma profunda compreensão do conhecimento sagrado, relatado nas Escrituras Sagradas. Eu percebi que os olhos dela brilhou, e os olhos do esposo dela também. São dois escolhidos, que Deus estava olhando para eles ali. Como olha para mim, como olha para ti, para qualquer outro. Mas é muito importante, irmãos, recebermos o dom do conhecimento. É fundamental. Como Lídia aqui nessa lição recebeu. E Lídia, tendo recebido essa bênção, já saiu dali revigorada, ela insistiu para que Paulo pudesse ir com ela, juntamente com a sua equipe missionária, ir lá para a casa dela. E pudesse falar mais da palavra de Deus e traçar algumas estratégias missionárias. E Paulo acabou indo. Mas uma coisa interessante, no caminho do rio para a casa de Lídia, aparece uma outra personagem, uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, imagina. E aí o que acontece? E ela começou a importunar Paulo durante as suas abordagens. Até que num determinado momento, Paulo olhou para ela e disse: sai dela, deixa em paz. Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação. Esse demônio que a possuía abandonou aquele corpo. Só que aí apareceu um outro problema grande. Porque essa mocinha, essa jovenzinha, ela dava lucro para algumas pessoas que bancavam o trabalho dela. E pensa no tamanho da encrenca que Paulo comprou. Paulo acabou sendo levado às autoridades, foi açoitado severamente e preso. Só que quando ele estava lá na cadeia, mais outra coisa extraordinária aconteceu. Um terremoto e a libertação dos presos. O carcereiro ia se matar, porque sabia que era morte certa se caísse na administração romana o negócio daquele ali. E Paulo gritou com ele: não faça isso, nós estamos todo mundo aqui, não vai sair ninguém. E acabou que evangelizou esse indivíduo, foi parar na casa desse carcereiro, batizou o carcereiro, a família dele toda, funcionários, etc. Meus amados, ele foi liberto, mas acabou cumprindo uma missão muito maior ainda do que ele esperava. Ele traçou o tamanho de uma linha e essa linha foi muito maior. Veja que o tempo de Deus e a prioridade divina está muito além do que o nosso olho mortal e o nosso entendimento mortal possa abraçar, né? Aqui o relato do que temos em Atos 16, 11 a 24, comprova isso. Quarto tema, Tessalônica e Bereia. Para chegar em Tessalônica e Bereia, Paulo ainda teria que passar por Antípolis, que também teria um trabalho missionário fantástico ali. O primeiro ponto a ser observado aqui, estudando Atos 16, 35 a 40, é que Paulo, por aquela prisão arbitrária, ele fez uma reclamação. Tanto Paulo quanto Silas, quanto Timóteo, que estavam juntos e presos arbitrariamente, todos eles tinham cidadania romana. E isso causou um grande embaraço, porque Paulo exigiu que as autoridades viessem libertar, não que o carcereiro simplesmente os libertasse. Porque Paulo tinha um propósito. Com isso deixaria eles embaraçados pelo constrangimento causado e evitaria novas incursões contra Paulo nas suas próximas viagens ali na região. Daria sossego para a equipe missionária de Paulo.
Por isso que Paulo usou essa estratégia de exigir que as autoridades viessem perante eles. Isso daria uma certa segurança para a continuidade do trabalho ali na região, uma vez que Paulo assistia à conversão em evolução maciça daquele carcereiro e seu lar, dentre outros da região que se agregariam em muito breve. Já em Tessalônica, então, aqui no verso 2, nos afirma que Paulo e Silas passou por 3 sábados seguidos estudando a palavra de Deus nas sinagogas com o povo de Deus. E na altura do verso 4, o texto bíblico confirma que houve diversas conversões. Veja, o dia de sábado foi o principal dia de culto no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Nós estamos falando aqui claramente de uma escola sabatina, porque Paulo estava tendo estudos bíblicos abertos ali, como nós estamos estudando a lição da escola sabatina aqui nesse tema. E várias conversões no final desses estudos. Mas do verso 5 ao verso 12, já podemos notar que o veneno da serpente que vinha acompanhando Paulo, daqui e dali, atingia a sua equipe, né? Já estava envenenando de novo. Observando do verso 13 ao verso 14, vimos que Paulo, ao chegar na região da Bereia, judeus e nobres se converteram, se agregaram ao cristianismo. Mas o veneno das cobras chegou junto também. E foi onde Paulo teve que tomar uma decisão de seguir para frente sozinho, deixando ali Silas e Timóteo fazendo esse trabalho. Estratégia divina, porque Paulo era realmente o líder da equipe e era o alvo das potestades da maldade ali naquele lugar, ali naquelas missões. Evidentemente os outros dois apanhavam junto, mas pelo menos para Paulo era um marco de encontrar a equipe toda, porque onde ele passava o arrastão era seguro. Diversas conversões aconteciam. Paulo então segue para frente sozinho, deixando os dois ali, e vai parar lá em Atenas, onde chegamos no 5º tema. De Bereia para Atenas nós estamos falando em mais 275 quilômetros, irmãos. E quando Paulo chega em Atenas, de cara ele ficou extremamente chocado com o nível de idolatria daquela região. Ele ficou impressionado. O tanto de imagem de escultura e veneração que ele assistiu ali na entrada do Ágora, na praça pública que tinha em Atenas, ele ficou impressionado. E analisando Atos capítulo 17, verso 22, do verso 15, e analisando Atos capítulo 17, do verso 15 ao 31, nós podemos notar aí que Paulo mudou a estratégia de trabalhar. Até aqui em Atenas, aonde Paulo chegava, ele ia nas sinagogas, fazia o trabalho missionário, estruturava os conversos judeus, então, a fazer o trabalho na região, cobrindo toda a região. E ele seguia para frente, pegando sempre as sinagogas, como base missionária. Aqui em Atenas ele teve que mudar. Ele passou a adotar, além das sinagogas, ele passou a adotar os sermões em praça pública. E outro detalhe, ele mudou a estratégia de estilo também. O estilo de sermão que Paulo passou a adotar aqui era diferente do estilo de sermão que ele adotava lá nas sinagogas. Nas sinagogas, ele sempre trabalhou com a relação de Deus com Abraão, vindo até Cristo, e aí ele abria o evangelho da graça apresentado aos judeus. E aqueles que aceitavam eram batizados e eram novos missionários ali, novos discípulos e, muito breve, novos apóstolos, novos professores de Bíblia, seguindo com missões tanto na manutenção local como na expansão territorial. Agora, lá em Atenas, Paulo mudou a forma de sermão também. Ele não tratava dessa parte histórica, da relação de Deus com Israel. Porque isso não teria muito sentido ali naquela cultura, que não tem conhecimento dessa situação. Não ajudaria em nada ele apresentar essa história. Ele já entrava direto no evangelismo bruto,
nas doutrinas bíblicas do ponto de vista evangelístico, olhando para a salvação. E especialmente apresentando com o tempo, né? Dando leite aos infantes, depois ia engrossando a papinha até poder dar comida sólida e poder mostrar que a idolatria era algo muito severo e que tirava as pessoas do caminho da salvação. E durante essa fase de amamentação dos infantes, foi tão impressionante a forma com que o Espírito Santo usou Paulo ali na praça pública, que grandes filósofos que perceberam aquele trabalho, que eles também tinham esse hábito de fazer palestras no público, eles, por curiosos, pararam para ouvir o que Paulo estava falando e acabaram, muitos deles, se impressionando com a mensagem de Paulo e acabaram por convidá-lo para fazer palestras lá no Areópago também, para que ele ensinasse o mesmo que ele estava ensinando ali na praça pública. E aí sim, temos o histórico de alguns grandes homens, alguns grandes filósofos que se converteram ali. Mas é interessante, o trabalho feito em Atenas, segundo o relato bíblico, olhando da ótica do êxito missionário que ele teve nas outras regiões, foi bem menor. Bem menos batismos. Não batizou muita gente. Mas os poucos que se batizaram se tornaram colunas, baluartes, ali em Atenas, para continuar o trabalho que Paulo iniciou. Olhando Atos capítulo 17, verso 34, temos o exemplo de dois personagens que abraçaram essa causa, que foi Dionísio e Damares. Isso acontece muito, irmãos. Tem pessoas que estão com sede da verdade. Você vai ensinar, eles estão, se quiser passar a noite inteira falando da palavra, eles estão dispostos. Outros, de susto, acabam prestando atenção. Você, aproveitando a oportunidade, vai ensinar. Outros, mesmo impressionados com a verdade, às vezes estão embaraçados com os espinhos da vida, como as parábolas do semeador. Está embaraçado em espinhos, não consegue, está vendo tudo, mas não consegue produzir frutos. E parece que esse era o caso aqui em Atenas. Mas os poucos que Paulo conseguiu um terreno bom, conseguiu plantar a semente e dar frutos. De Atenas, Paulo seguiu para Corinto, aqui pertinho, 62,5 km mais ou menos. Para quem já estava andando essa distância toda, não é nada, né? Antes de seguir para Éfeso, que ele rodaria mais 325 quilômetros. Depois voltaria para Cesareia, mais 800 quilômetros. E depois para Jerusalém, mais 62,5 km de Cesareia. Antes disso acontecer, o relato bíblico nos apresenta no verso 11 que Paulo passou 1 ano e 6 meses ali, nessa missão, antes de completar mais 1.250 quilômetros de rota missionária. Em Atos capítulo 18, verso 4 ao 17, nós temos aqui um relatório interessante de que houve muitos batismos, mas muitas barreiras também Paulo enfrentou ali. Mas a missão avante, sempre. O mais importante, meus irmãos, é que Paulo, como os grandes servos, personagens da Bíblia no passado, ele estava sempre disposto a dizer o que nós também devemos estar sempre dispostos a dizermos: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Paulo não se cansava de se dispor ao trabalho e cumpriu com muito êxito a sua missão. Não só em Corinto, mas em todas as rotas missionárias aonde ele abraçou. Essa segunda viagem missionária de Paulo, com seus 3.175 quilômetros, foi uma marca muito interessante. Na verdade, Paulo teve 4 viagens missionárias. As 3 principais, rotas só de evangelismo, mas a 4ª foi a rota da morte. A que ele viajou para ser sentenciado, condenado e executado, mas ele continuaria em missão até os últimos instantes da sua vida. Essas 4 viagens total que Paulo fez durante a rota missionária de sua vida
Dá-se uma ideia de que ele teria rodado mais de 24 mil quilômetros, meus amados irmãos, a pé ou embarcado. Veja que coisa mais interessante, não é? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Nós hoje temos avião, temos carro, temos ônibus, temos as redes sociais, temos a igreja, temos televisão, com programas interessantes. Temos muitas facilidades para sermos usados pelo Senhor. Basta ter boa vontade. Pega aqui uma lição dessa, gravada, encaminhe para outra pessoa. Um estudo bíblico. Os links dos cursos bíblicos, do escatologia, das palestras, você encaminha. E as pessoas estarão tendo a oportunidade de conhecer a palavra e de se converterem. Você estará trabalhando em harmonia com o Espírito Santo. E sendo um missionário, com muito mais facilidade, com muito menos barreira do que as que Paulo enfrentou, do que as que os personagens bíblicos dos dias de Paulo enfrentaram. Pense nisso. Não abra mão de ser um missionário ou uma missionária do Senhor, para a honra e a glória de Deus. 7º tema, comendo o livrinho. Lembra daquele texto de Apocalipse 10, de 9 a 10? Que o livrinho na boca parecia doce como mel, mas no ventre amargo como fel. Eu citaria o texto de Atos dos Apóstolos, página 230, que diz o seguinte: os que hoje ensinam verdades impopulares ao livrinho não devem ficar desanimados se por vezes encontram, mesmo por parte dos que dizem serem cristãos, uma recepção desfavorável, como a que foi dada a Paulo e seus companheiros por aqueles por quem trabalhavam. Nós enfrentamos barreiras, irmãos, dentro da igreja também. Tem gente que não quer ouvir a verdade. Tem gente que quer pegar a Bíblia Sagrada e fazer dela um livro de carochinha, um livro de tradições, que só aquilo que ele aprendeu é que é verdade. Eu não tenho nada para aprender. Mas lembra que lá em Apocalipse, na escatologia de Laodiceia, apontava para um morno que dizia exatamente isso? Eu estou rico, é bastardo, não preciso de nada, mas é porque não sabe que é um desgraçado, segue nu. Só que esse indivíduo, enquanto está nessa condição, ele forma barreira até dentro da igreja. Ele não quer saber da Bíblia ser ensinada, como se alguém fosse somar ao trabalho que ele já faz, fosse algo muito prejudicial. Não, vai tomar meu lugar. Cada um tem o seu lugar no reino de Deus, meus irmãos. Ninguém é dono da verdade. A verdade, a propriedade dela é divina. Tanto a igreja quanto a verdade é de Deus. E o quinhão que nós ocupamos, a nossa porção nessa vida, é com missão. E nós precisamos de cumprir a nossa missão. E ao nosso redor está cheio de gente também cumprindo missão. Tanto os que nos ouvem, quanto aqueles que nós ouvimos. Todos estamos envolvidos numa missão. E o trabalho conjunto desses missionários é que dará conclusão à obra de Deus e fará com que Jesus em breve volte para nos buscar. Que Deus abençoe a mim e a você. Que a palavra de Deus seja sempre doce nos nossos lábios e mais doce ainda no nosso ventre. Que ela jamais amargue por causa de orgulho pessoal, por causa de egoísmo, por causa de inveja, seja lá por causa do que for. Que ela seja sempre doce, porque a salvação é doce. Santo Deus, muito obrigado pela tua direção, pela tua palavra apresentada a nós através dessa lição que acabamos de estudar. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Prepare-nos para o teu reino. Conduza-nos, perdoe-nos e abençoe-nos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.